Então, galera, agora é a nossa hora de revisar o conteúdo que é da nossa aula 3.1, mas essa é a nossa aula 3.2, tá bom? Nós estamos falando aí sobre diversidade das formas biológicas, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, aquelas que estão adaptadas ao voo e vão fazer isso com total habilidade, né? E aí a gente falou também que é importante aqui dentro do local onde esses organismos estão presentes, que eles tenham uma disponibilidade de todos os seus recursos, né? Reprodutores, alimentares, né? Espaços físicos para que eles consigam ocupar num quantitativo de indivíduos por espécie, que vão compor essas comunidades. Isso aí, vamos aqui, deixa eu prosseguir aqui, né? Então vamos relembrar aqueles conceitos, né, da diversidade de ocupação dos seres vivos. Vamos relembrar aqui a questão dos ecossistemas, que foi bastante falado na nossa aula. O que seria o ecossistema, gente? É aquele conjunto de comunidades, mas lógico, né, o conjunto de comunidades que vão estar intimamente relacionadas aos componentes bióticos, que são os seres vivos, os seres, né, que as formas de vida, e os fatores abióticos, que é aquele fator, né, que é a questão do calor, que vai ditar da luminosidade, toda a rotina do ambiente, né? Ali até mesmo o modo de vida, né, de acordo com como aquele ambiente vai estar, a gente vai ter, né, esse modo de vida, né, ou afetado ou em equilíbrio, né? A gente fez o exemplo aqui da questão, a professora Tabita falou da questão da estiagem, né, que está acontecendo, que algumas espécies de peixes podem ser afetadas, podem ser até mesmo extintas, né? Vão morrer muitas espécies por conta do baixo nível das águas. Então, tudo isso compõe, né, a questão da poluição. Nós falamos, eu vou pedir agora para o meu diretor cortar aqui para a lâmina. Isso aí, diretor, corta aqui para a lâmina, que é melhor, porque eu consigo rabiscar aqui. Ela gosta de riscar. Eu gosto de rabiscar. Então, né, falamos aqui dos ecossistemas, fatores bióticos e abióticos. E com relação aos ecossistemas, falamos dos habitats, que seria o quê? O endereço do indivíduo da espécie, né? Onde ele vive, o local onde ele consegue se reproduzir, onde ele consegue se alimentar. Então, é o habitat dele. E interligada ao habitat, nós falamos do nicho ecológico, que seria o quê? O modo de vida desse organismo. Como é que ele faz para se alimentar? Do que ele se alimenta? Aí a gente deu o exemplo ali da cutia, da onça, que a cutia é um animal herbívoro, enquanto a onça é um animal carnívoro, e ela tem essa função de ser caçadora, né? Muitas vezes ela caça propriamente a cutia ali, né? A cutia acaba servindo como alimento, então o modo de vida, elas podem estar ocupando o mesmo espaço, o mesmo habitat, mas o modo de vida da onça e da cutia distingue elas com relação ao seu nicho ecológico. E com relação aos habitats, falamos dos animais que vivem nos ambientes aquáticos, que são os animais que estão adaptados àquele meio, àquele ambiente, né, que tem aquele oxigênio, que o oxigênio dele ele já não vai retirar da atmosfera, né? Ele já vai ter o quê? Já vai ter estruturas, né, que vão fazer com que ele consiga, né, absorver aquele oxigênio que muitas vezes se encontra ali na água, né? Posteriormente a gente vai estar falando melhor dessa questão aí dessa absorção em outras aulas aí futuras. Além dos animais aquáticos, falamos dos animais de vida terrestre, que compõem também, né, os animais que voam, vale lembrar, né? Quando a gente fala de animal terrestre, os animais são os animais que voam também, no solo, né? Justamente, desde aqueles o solo, que escalam, enfim. Isso aí. Então, prosseguindo aqui, né, já vamos agora voltar aqui para que você tenha aquele momento de responder as questões. Então, teve alguma dúvida? Fala com o seu professor presencial. O professor presencial vem e fala com a gente já responde ela aqui. Daqui a pouco a gente volta. Com certeza. Tchau, tchau.
Galera, você já resolveu aí as questões, já resolveu todas elas, já se familiarizou. Algumas você pode ter deixado em branco para a gente responder junto. Espertinho você, né? Ó, mas a gente quer enfatizar novamente que vocês podem começar a mandar as fotos de vocês para que a partir das demais aulas, né, a gente consiga em tempo hábil, por favor, a gente já está falando isso, ó, mande as fotos. Por quê? Porque às vezes você deixa para, eu vou depois, amanhã. Aí a gente as aulas vão ser aqui explanadas e aí depois a gente não consegue atender a contento, né? Essa apresentação de vocês aqui. Então manda pra gente logo, tá bom? Tira foto naquele lugar bem legal aí. Então vamos agora para a atividade de sala e o plantão tirando as dúvidas. Então vamos lá. Atividade de sala, tirando dúvidas, resolução da aula. Então vamos agora para a nossa questão de número 1. Olha aí, gente, ali já é uma definição, né? É um conjunto formado pelos fatores bióticos e abióticos. Isso aí que tá muito água. Só por aí eu já consigo responder, mas vamos lá. É um conjunto formado pelos fatores bióticos, que são as formas de vida dos seres vivos, e os fatores abióticos de um ambiente e as relações estabelecidas entre eles. O pioneiro nos estudos da ecologia e também o primeiro a usar esse termo foi o Arthur George Tansley, né? O texto é usado para descrever o que, gente? Quando ele fala aí de conjunto formado por fatores bióticos e abióticos. Alternativa A, ele fala que esse texto ele é usado para descrever um ambiente aquático. Será que é só um ambiente aquático que vai ter esses fatores bióticos e abióticos? Vai ter essa formação? Não, né, pessoal? A gente sabe que não é somente o ambiente aquático. Representa, mas não é. Representa, mas não é. Porque aqui, né? Ó, dentro do contexto da pergunta, ele fala que é um conjunto. Então, um conjunto de quê? O que é esse conjunto? Que organização é essa? Ambiente aquático você já pode descartar. A alternativa B, ele fala... Não, deixa ele refletindo. Vamos deixar refletindo. Já estou aqui querendo responder, né? Então, vamos lá, gente. A alternativa B, ele fala que é o habitat. O habitat é onde a espécie, ela vive, né? Onde ela se reproduz, onde ela se alimenta, né? Até poderia fazer parte aí, mas não é somente o habitat, né, professora Tabita? Então, a gente também já pode... A questão, ela está querendo a caracterização do texto. O que representa essa característica do texto? Isso aí. Tem relação com o ambiente aquático, com o hábitat? Tem, mas não é a caracterização do que a gente está falando. Será que tem... questão quer, né? Será que tem característica com o nicho ecológico, com o modo de vida desse indivíduo? Até poderia ter, né, professora? Mas não é isso. Eu tô aqui quase respondendo, gente. Tô quase respondendo vocês, ó. Será que tem a ver com o nicho ecológico? Ou o nicho ecológico você já sabe também que não. Alternativa D. Eu repeti aqui, mas não tem problema não. Alternativa D. Ecossistemas. Dentro aí do que o texto fala, realmente, você analisando aí a alternativa D, ecossistemas é o que realmente casa com o que o texto descreve. Que o ecossistema é o quê, gente? Não é um conjunto de comunidades, as comunidades não são formadas, né, por fatores abióticos e fatores bióticos. Então, o que se dá aqui de cara, que a gente já consegue responder, é o gabarito D, alternativa D. Mas e a alternativa E, professora? Eu falei aqui do D e esqueci de falar E, né? A alternativa E, ela fala sobre níveis de organização dos seres vivos. É aquilo que a gente viu na aula anterior, desde o átomo, né, a molécula, até chegar na biosfera. Então, não tem nada a ver com o que o texto descreve, com o que esse texto aqui ele está descrevendo. Então, a alternativa correta é o gabarito D, a alternativa D de dado. Perfeito. Tá, ok? Esse sim é o que melhor responde ao que o texto descreve. Prosseguindo, questão de número 2. Habitat é um termo bastante utilizado em ecologia e diz respeito ao local onde uma determinada espécie vive e desenvolve-se. Ou seja, o habitat é o ambiente propício para que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir-se. Ok? Vale ressaltar que o ser humano
também é capaz de criar um habitat, ou seja, criar ambientes semelhantes aos naturais. Semelhantes, nunca iguais aos naturais, para comportar uma determinada espécie. Claro, e como a gente falou para vocês, há uma certa necessidade desses ambientes quando a gente fala aí da biologia da conservação, quando a gente tem as espécies que elas estão em processos de extinção. Então, a gente vai tentar ajudar e aí a gente coloca esses animais em recintos para poder estudar, para poder chegar a um nível populacional adequado para dizer que aquela espécie saiu do período, né, de ser extinta. Diferencia, então, esse habitat natural e o habitat artificial. E aí, qual é a diferença, pessoal, de um habitat natural e um habitat que o homem, podemos dizer assim, que o ser humano, ele cria? Aí o Joaquim, professora Laís, ele colocou lá, sabe assim, ele falou assim, professora, eu acho que eu vou responder da seguinte forma, eu vou colocar lá uma floresta e aí eu vou colocar uma gaiola. Tá certo, professora Laís? A gente pode considerar, porque a floresta ela vai representar o habitat natural, desde que ele consiga identificar que ali é o habitat natural e a gaiola, por exemplo, é um habitat artificial, dá sim para considerar. Agora, vamos pensar na Luísa. Olha aqui. O que será que a Luísa respondeu agora? Fale. A Luísa também pode responder, né? Que o habitat natural é aquele que não é construído pelo homem. A gente considera também o habitat artificial. Sabe o que é importante foi feito disso pelo aí, homem. professora? Quem está dizendo bem aqui, ó. Um ambiente, Propício. Tanto um quanto o outro, tem que ser propício. Para quê? Para que ele consiga obter alimento. E também que ele consiga chegar à fase de reproduzir-se. É isso então, mesmo, se gente. tiver essa disponibilidade, então uma gaiola, um indivíduo sozinho não é legal para ele. Não. Ele precisa de uma parceira para poder se acasalar, se reproduzir. É isso aí. Vamos ver aqui a definição. A gente falou aqui, citou o nome de alguns alunos, né? Mas vamos pensar aqui. O que está definido? Vamos lá, gente. O habitat natural é um ambiente onde nasce e cresce qualquer ser organizado, onde estes encontram alimentação, proteção contra os predadores e oxigenação ideal para a sobrevivência. Mas é aquilo que eu e a professora Fátima, eu e a professora Tabita, já estou jogando outra professora. A outra professora, gente. Há muitos professores que passam aqui na minha cabeça, mas não tem problema. Então, assim, se você respondeu algo parecido com esse aqui, com essa resposta, ou até mesmo, né? O que eu respondi aqui bem simples, é algo que o homem não cria, não constrói, tá correto. E com relação ao habitat artificial, né, são construídos pelo homem, utilizados, por exemplo, ali em zoológicos ou em lugares para promover o desenvolvimento de uma espécie que esteja ameaçada de extinção. Mas para que esse habitat artificial ele dê certo, esse indivíduo, essa espécie, ele tem que encontrar também neste habitat uma alimentação adequada, a proteção também adequada e o meio para que ele possa se reproduzir, né? Que a gente encontra a questão de viveiros. Vamos falar de algo bem cotidiano deles. Quando você tem um canteiro, você tem uma horta, é um ambiente artificial, em que você tem que dar todo o subsídio possível para aqueles vegetais se desenvolverem naquele ambiente. Então, você vai fazer a correção do solo, você vai ajustar o processo, né, de matéria orgânica daquele ambiente para que esse vegetal consiga Quem trabalha com a piscicultura também, né, professora? Então, tudo isso, todos esses habitats aí que são construídos pelo homem, ele tem que se adequar com o habitat natural daquele indivíduo, porque senão ele não vai para frente, ele vai ter que ofertar, né, para que aquele indivíduo ele tenha um equilíbrio e consiga ali, né, perpetuar a sua espécie. Então seria aí mais um ponto, mais uma deixa. Vamos então agora para a questão 3. O manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre entre os ambientes terrestre e marítimo, característico de regiões tropicais e também subtropicais, sujeito à inundação das marés. O manguezal se enquadra no conceito de ecossistema Vamos analisar agora as alternativas. Alternativa A. Por quê? Por impedir movimentos de imigração e emigração de organismos. Tá uma coisa bem nada a ver com relação, né? Alternativa A. Será que ele impede movimentos de imigração e emigração de organismos?
Vamos analisar aqui a alternativa B. Por reunir os organismos em um único nível trófico? Opa, Não mesmo. O nível trófico está nível relacionado trófico à ecologia, conceito de energia, cadeia alimentar. Então, também não. Vocês vão ter um aprofundamento melhor, tá bom? Dessa questão aí de nível trófico no terceirão. Já vou dando a deixa aí para vocês. Alternativa C. Por compreender ciclos de materiais entre os componentes bióticos, que seriam aquelas formas de vida, seres vivos, e os abióticos. Alternativa D, ser um sistema fechado e autossuficiente. Será que ele é fechado e ele é autossuficiente? Ele não precisa de outros para sobreviver? Porque lembra que é tudo interligado, né? A organização. E a alternativa E, possuir fluxo de energia bidirecional. Será? Quando a gente fala de energia, mais uma vez, a gente está falando da parte ecológica, né? Energia. Vocês também vão estar vendo aí produção, energia, alimentação, fluxo da matéria, né? Então, a alternativa correta é o quê? A alternativa C, gente. Compreender ciclos de materiais entre os componentes bióticos e abióticos. Ele tem que compreender, né? Esses fatores, né? Porque afinal de contas, lembra do ecossistema, daquela definição do ecossistema, que é um conjunto de comunidades? Mas para ser um conjunto de comunidades, pessoal, eu vou ter que ter o quê? Aquela relação do fator abiótico com o fator biótico. Então, o que melhor responde aqui, a alternativa, é o gabarito C, tá bom? Ecossistema daqui, gente, vocês já lembrem. É só lembrar e fazer aquele apurado do que significa, né, o ecossistema, então vocês vão achar e compreender que é a alternativa C. Vamos agora para a questão 4. Nas relações que ocorrem entre os seres vivos, nos mais variados tipos de ecossistemas inseridos nos distintos biomas, olha aí, gente, bem complexa parece essa pergunta, devemos nos atentar a alguns fatores que influenciam diretamente no espaço ocupado por essas populações em suas interações. São fatores que vão estar o quê? Influenciando diretamente esse espaço. Identifique os 5 fatores citados em aula e em que aspectos exercem influência. Lembra daqueles fatores? Vou até responder aqui para eles, que é rápido. Né? Que são os fatores o quê, gente? São os fatores, né, relacionados à competição por espaços, disputas por parceiros, muitas vezes os parceiros sexuais, né, para que aconteça a reprodução, a simbiose, o comensalismo e o predatismo. São os fatores que estão relacionados, tá bom? E que nós citamos na aula. Vamos agora para a nossa última questão, que é a questão de número 5. Olha aí, gente, só enfatizando aqui, né, que são fatores que vão influenciar na distribuição e abundância das populações. Vamos agora para a nossa última questão. Quando a gente fala de populações, essa questão de abundância, né? Justamente. Questão 5. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se move vagarosamente e emite um som semelhante a um assovio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar seu alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem diversas pretendências. Sem vergonha. Pretendências à disposição para namorar. Olha aí. Namorador. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu? Vamos lá, gente. O que ele falou? Quando a gente já pega aquela descrição, a gente já está analisando o quê? O modo de vida daquele indivíduo. Então, a alternativa A, ela fala... Ele descreveu a rotina, né? Ele falou da rotina, né? Lembra que a professora falou, deu exemplo aqui de mim, da minha rotina, mas aí eles estão dando o exemplo do tamanduá. Então, a alternativa A, ela fala que seria o quê? Essa descrição tem a ver com biotipo. Biotipo, por exemplo, né? O biotipo da professora Laísa. Uma moça, né, de baixa estatura, cabelos longos, pele clara, né? Alternativa B. Será que ele está falando do nível trófico?
Alternativa C. A C já respondeu aí. Bota logo todas aí, prof. Pronto. A C respondeu, é o nicho ecológico, né, gente? É o modo de vida. Aí a alternativa D está falando do potencial biótico, a alternativa E está falando do habitat. Mas o gabarito correto é o gabarito C. Então é isso aí, pessoal. São as formas de vida. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!